Começa o Câmara Notícia, veja os destaques. Horário de verão começa neste fim de semana, saiba como entrar no ritmo. Vereadores comentam possibilidade de fechamento da glicéria aos domingos. No Tema É de hoje, veja a opinião de especialistas sobre o aumento no número de casos de violência. E no Saúde e Bem-Estar, conheça os diversos tipos de açúcar. Agora no Câmara Notícia. Olá, olha só, começa neste fim de semana o horário de verão e tem muita gente que sofre para entrar no ritmo. O repórter Michel Amorim pesquisou algumas orientações para facilitar aí essa adaptação. Chegamos no período do ano em que adiantamos 1 hora nos relógios e com isso muita gente sofre com essa alteração e demora para se adaptar. Nós falamos com uma médica psiquiatra que explicou o que acontece com o nosso organismo. É que o nosso corpo faz um uso da informação da luz natural do sol para modular, para controlar a liberação de hormônios que tem a ver com o nosso ritmo circadiano, com o nosso ciclo sono-vigília. Quem consegue se adaptar ao novo horário aproveita o fim do dia para atividades físicas, lazer, outros compromissos. Já quem não consegue sofre com os efeitos. A pessoa passa a apresentar irritabilidade, ela tem dificuldade em se concentrar, em prestar atenção, né? Em produzir mesmo no trabalho. Tem muita gente que fica compulsiva, começa a comer em excesso, tá? Tem gente que tem dificuldade em ter desejo sexual. O horário de verão começa nesse final de semana e vai até 19 de fevereiro do ano que vem. A expectativa é de economizar até 4% da energia gasta em Campinas. Isso representa energia que poderia ser usada numa cidade com até 150 mil habitantes por um mês. De acordo com o gerente de operações da CPFL, a medida é para evitar a sobrecarga do sistema por volta das 6 da tarde. Principalmente nesse final do dia, quando entra a iluminação pública, as pessoas chegam em casa, começam a ligar a luz elétrica, os aparelhos elétricos, tudo. Então você tem uma concentração muito grande de utilização de energia nesse horário. Então, com o horário de verão, você diversifica um pouco a utilização. Então as pessoas não coincidem no mesmo horário, todas chegando em casa utilizando a energia elétrica. O gerente explicou ainda o que aconteceria se nós não fizéssemos o horário de verão. Para fazer o atendimento nesse horário, são utilizadas as usinas térmicas do sistema elétrico, né, e com um custo maior, né, então com o horário de verão, você reduz a utilização das usinas térmicas no sistema. Sobre a adaptação ao horário de verão, segue a dica da médica. Para minimizar esse desconforto, a gente orienta a pessoa a se disciplinar para deitar 10 minutos antes a cada dia e despertar 10 minutos antes a cada dia. Porque assim, quando na segunda-feira a pessoa tiver que entrar no trabalho no horário de verão, para que esse corpo já esteja passando por uma adaptação gradual, para que essa mudança não seja tão abrupta. Quanto à conta de luz, também tem orientações. Quando for comprar aparelhos elétricos, olhar se tem o selo Procel, procurar o que tem melhor consumo de energia, né, que normalmente são aparelhos classificados no nível A. Olhar as geladeiras, se elas querem um aparelho que consome muita energia em casa, se elas estão bem vedadas, né, não está desperdiçando energia. Os cômodos que não estão sendo utilizados, apagar as luzes. Então não se esqueça, a partir da meia-noite de sábado você precisa adiantar o relógio em 1 hora. E agora vamos falar do tempo. No fim de semana o sol deve predominar, mas tem possibilidade de pancada de chuva à tarde, como foi agora no feriado. No domingo a mínima é de 16 graus e a máxima é de 31. Já no começo da semana a mínima é de 21 graus e a máxima é de 32 graus. Durante a 63ª reunião ordinária, vereadores foram à tribuna comentar um estudo para o fechamento da Avenida Francisco Glicério aos domingos e feriados. Um requerimento de novembro de 2015, de autoria do vereador Campos Filho, já pediu um estudo sobre o fechamento da Avenida Francisco Glicério nos domingos e feriados. O objetivo seria movimentar a região central da cidade com atividades esportivas e culturais. Esta casa já fez um comunicado que Vossa Excelência também, como presidente, aprovou, está lá com o Executivo para o fechamento da Avenida Francisco Glicério.
Quer dizer, uma experiência que ele diz que São Paulo foi uma experiência válida na Avenida Paulista, e aqui também a gente percebe o perigo que é a Glicério como está. O secretário de Transportes contou que já foi procurado pelo parlamentar autor do requerimento. Para ele, ainda é necessário esperar um tempo para a adaptação das mudanças no trânsito depois da revitalização da avenida. Antes de qualquer outra mudança como essa, que é uma mudança que tem um impacto, nós queremos primeiro avaliar a Glicério como ela está hoje, se ela requer algum ajuste ainda. Estamos nessa fase. Então, antes de vencer essa fase, que eu acredito que tenha que rodar pelo menos uns 6 meses, em torno disso, para a gente poder ter uma avaliação mais precisa, nós não pretendemos fazer nenhuma nova mudança. O fechamento seria entre os trechos das avenidas Orozimbo Maia até a Moraes Salles. O vereador Gustavo Peta também foi à tribuna na 63ª reunião ordinária para defender a medida. Para o parlamentar, o local seria mais um ponto para a manifestação artística e cultural que hoje enfrenta a resistência de órgãos de fiscalização da cidade. Nós podemos aproveitar essa oportunidade bem-sucedida de São Paulo e fazer o fechamento da Avenida Francisco Glicério no domingo de manhã, utilizando espaços de lazer, espaços culturais, trazendo grupos culturais para o centro da cidade, como uma política também de revitalização do centro de Campinas. A seguir, no quadro Tema É, especialista comenta um aumento nos casos de violência na região. A gente volta já. No quadro Tema É de hoje, o jornalista Maicon Vancini conversou com especialistas sobre a segurança pública aqui na cidade. Entre janeiro e agosto deste ano, a região de Campinas teve um aumento de 15% nos roubos de veículos e cargas na comparação com o mesmo período do ano passado. Outro crime que aumentou foi o de estupros, que cresceu 20%. Já assassinatos e latrocínios registraram queda. E eu converso com o advogado especialista em segurança pública, Ruirilo de Magalhães. Ruirilo, obrigado por me receber. Eu que agradeço a vocês, a TV Câmara e, enfim, a todos os telespectadores. Ruirilo, vamos começar dividindo, falando sobre o roubo de veículos e cargas. Por que ele aumentou nesse ano? O roubo de veículos, ele tem vários fatores. Evidentemente que tem o fator social, da falta de educação, da falta de educação básica, da falta de estrutura familiar e também da urbanização das cidades. E ao depois, quem combate essas causas, evidentemente, que é a administração pública, os prefeitos, os governadores. E os efeitos, aí sim, entram as polícias, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal e a própria Justiça, que dá sequência a esse trabalho. Isso também se aplica no caso de estupros, que a gente teve aí uma diferença. Sim, tanto roubo como estupro, nesse ano de 2016, esses dois crimes estão tendo um aumento muito significativo, o que traz um certo alarme à população, principalmente às mulheres e ao cidadão comum que anda pelas ruas, que fica atemorizado a todo momento. Enquanto não houver uma ação mais positiva do poder público, lamentavelmente nós vamos continuar a ficar com esse medo temeroso de andar pelas ruas, principalmente as mulheres e os estudantes nas portas das escolas. A gente pode fazer um paralelo do papel que o governo vem desempenhando atualmente em relação a esses números e do papel que ele deveria desempenhar? Sem dúvida. O governo deveria mudar o foco da segurança pública, principalmente o governo do Estado, que deveria investir muito mais na Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, aquela que investiga, que traz a certeza da punição. Porque a Polícia Militar e as guardas municipais, elas podem ajudar bastante. E como ajudam, evidentemente, mas esse é o policiamento ostensivo. No momento em que ocorre um crime, aí houve já a falência, em parte, do Estado, com relação à Guarda Municipal e à Polícia Militar. E quem entra em cena aí teria que ser a Polícia Civil, para trazer a certeza de que o autor desse crime vai ser descoberto. E com isso ele vai ser levado às barras da justiça, a fim de que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e o juiz
fazer a condenação ao final do processo. Então existe um foco equivocado do governo do Estado. Oxalá, no decorrer dos próximos anos, haja uma mudança e o governo do Estado comece a agir mais com relação à inteligência. De outra banda, de outra partida, é necessário também que os governos municipais, as prefeituras municipais, façam uma integração maior com as polícias civil e militar. Inclusive, as polícias civil e militar precisam se falar. Existe uma distância muito grande entre todas essas polícias e esses setores. E quem perde com isso é a população. E no caso de regiões metropolitanas, que nem aqui em Campinas, as polícias municipais elas poderiam trabalhar em conjunto? Poderiam, sem dúvida nenhuma. Existem várias propostas, existem as câmeras inteligentes nas cidades. Isso vem de há muito tempo já, uma programação de que as cidades criem um cinturão de segurança em todas essas cidades da região com essas câmeras e com isso vai facilitar o trabalho. Mas a partir disso a Polícia Militar precisa trabalhar integrada com a Guarda Municipal ou com as guardas municipais e a Polícia Civil também recebendo essa força dessas informações, trabalhando todos juntamente para ver se pelo menos nós tenhamos uma possibilidade de diminuir o número de crimes que ora vem acontecendo. A gente falou muito em políticas, mas uma solução imediata para esses casos, ela é possível? A solução imediata para esses casos é uma força-tarefa da Polícia Civil em cima desses crimes de roubos, de estupros, juntamente com as informações que eles possam colher da Polícia Militar e das guardas municipais, no sentido de dar um breque nisso, pelo menos transitoriamente, temporariamente, a fim de que a população tenha um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Qual o dano social que esse aumento de violência causa? O dano social é muito grande. Primeiro, nós podemos ter vidas ceifadas, pessoas que perdem a vida. Outros, as pessoas perdem o seu patrimônio. E com isso acarreta uma depressão, uma pressão também social nessas pessoas que perdem seus bens. E as pessoas ficam atemorizadas, elas vão trabalhar numa situação muito difícil, com medo. Aquele que trabalha à noite ou que trabalha logo ao amanhecer, ele fica com medo de ficar no ponto de ônibus. As mulheres principalmente, os estudantes nas escolas, e essa consequência social é muito grave. Está na hora de todos os poderes, tanto executivo como legislativo, judiciário, fazer uma força. Não é possível que nós fiquemos com essa situação e parece que nós estamos nos acostumando com essa violência. A violência está sendo banalizada da seguinte forma: a pessoa vai lá, faz o registro de ocorrência, a Polícia Civil faz o BO, guarda lá dentro e dificilmente vai se buscar quem é o autor do crime. As pessoas sentem que os seus parentes perdem as vidas e fica por isso mesmo. E nós vamos acostumando e, lamentavelmente, ficando cada dia mais restritos a poder sair na rua, se divertir, um cidadão normal e trabalhar também, porque sem segurança fica difícil para uma pessoa trabalhar, ir ao seu trabalho, voltar para a escola, enfim, toda essa atividade normal. A própria dona de casa, dentro das casas, não sabe se pode ser invadida a qualquer hora. Tudo isso traz uma questão e uma convulsão social que pode ser parada de acordo com uma força-tarefa emergente que venha a ser criada. Todos nós temos que nos unir, todos aqueles que integram o poder público e a própria sociedade. Segurança pública, está lá escrito na Constituição Federal, é direito e dever de todos, mas principalmente dos órgãos públicos juntamente com a sociedade. Tá joia, muito obrigado. Segurança foi o tema de hoje, no Tema É. A gente se vê no próximo. É a hora de curiosidades sobre o esporte. Hoje você conhece as modalidades mais populares nos Estados Unidos. Os norte-americanos têm vários esportes com grande popularidade entre eles. A maioria é organizada em ligas. Exemplos disso são a MLB, Liga Americana de Beisebol, NBA, Associação Nacional de Basquetebol, e a NFL, Liga Nacional de Futebol Americano, o esporte mais popular dos Estados Unidos. Uma curiosidade é que o país também está se rendendo ao nosso futebol, ou soccer, como é conhecido por lá.
Uma pesquisa realizada em 2010 pelo canal de TV Fox News apontou que o futebol, como nós conhecemos por aqui, ocupa a 8ª posição na preferência dos norte-americanos. A liga de futebol vem ganhando espaço na televisão daquele país. Isso se deve ao crescimento da população latina. E para encerrar esta edição, você fica com o quadro Saúde e Bem-Estar sobre os tipos de açúcar. Olá, o Saúde e Bem-Estar dessa semana vai falar sobre açúcar. Isso mesmo, demerara, refinado, orgânico, mascavo, entre tantos outros. E você já se perguntou qual é a diferença entre eles e qual é o mais indicado para a sua alimentação? E nós fomos até uma nutricionista que respondeu tudo isso e muito mais. Além dessa entrevista, ainda tem as notícias de saúde da semana. Então não sai daí porque o Saúde e Bem-Estar começa agora. Você sabia que 1 em cada 4 mulheres sofre violência durante o parto no Brasil? Isso vai de xingamentos, à humilhação, até a realização de procedimentos não autorizados pela gestante. Se você passar por uma situação dessas que eu citei, denuncie no Disque Saúde, no telefone 136. Muitos casais sofrem para terem filhos. Nós conversamos com a médica ginecologista Renata Reigota, que explicou o que é infertilidade. A infertilidade, na verdade, é a situação que nós definimos em que o casal procura a gravidez, se expõe à gravidez sem uso de método contraceptivo, mantendo atividade sexual regular durante o período de 12 meses, 1 ano, e não consegue alcançar a gravidez. Vários fatores podem gerar esse problema e, para entender mais sobre o assunto, a médica está oferecendo uma palestra para casais que vivem essa situação. Nós estamos dando início ao programa Gestar, que é um programa da Clínica Vivitar, um programa de palestras gratuitas voltadas para casais que tenham dúvidas sobre infertilidade, sobre os tratamentos dentro de reprodução humana, sobre quando esses tratamentos são indicados. E quem quiser participar é só entrar em contato com a médica. Em breve você vai conferir o programa Momento Saúde sobre infertilidade. Não é só o sal que tem várias opções nos mercados. O açúcar também tem muitos tipos, mas o refinado é o mais comum. Ele é adicionado a aditivos químicos, então é um açúcar que ele perde em torno de 90% das vitaminas e dos minerais. E quais são as opções que temos? O açúcar mascavo, ele não é processado, então é um açúcar riquíssimo em vitaminas, riquíssimo em minerais, não tem adição de aditivos químicos. O açúcar demerara, ele é um pouco mais processado que o açúcar mascavo, só que ele não é refinado como o açúcar branco de mesa. O açúcar demerara, ele preserva também as vitaminas, preserva os minerais. Mas e se você quiser algo mais natural? É o açúcar orgânico. Então esse açúcar orgânico, a cor dele é um pouco mais clarinha. Ele não passa também pelo refinamento, então a gente encontra ele em forma de cristais, como o açúcar demerara, tá? O legal desse açúcar é que nem no plantio e nem no processo de industrialização é adicionado qualquer tipo de substâncias químicas. Então ele é um açúcar livre de agrotóxicos. E para quem está de dieta, também tem opção. O açúcar light, ele é 50% açúcar refinado e 50% adoçante. Mas ele não seria uma boa opção por causa do adoçante usado. Em termos de caloria, ele tem baixo valor calórico, mas em termos de composição não é interessante por conta de ser um açúcar refinado que é pobre em vitaminas, pobre em minerais e por conter esses adoçantes artificiais, que normalmente é o aspartame que eles utilizam. E mais uma opção que podemos encontrar nos mercados é o açúcar de coco. Esse açúcar ele é interessante por conta do índice glicêmico dele. Enquanto os outros tipos de açúcares todos têm alto índice glicêmico, o açúcar de coco tem um baixo índice glicêmico. Mas com tanta opção, qual é a melhor, Lilian? A que eu mais indico é o açúcar de coco, por conta de ter um baixo índice glicêmico, então vai evitar que ocorra picos de hiperinsulinemia ao longo do dia. E para quem não gosta de coco? Aí eu indico ou o açúcar mascavo, ou o demerara, ou o orgânico. O que eu não indico é o açúcar refinado e o açúcar light. O açúcar ele é importante para o nosso organismo para dar energia, mas o excesso dele pode trazer alguns problemas. A recomendação da nutricionista é aproveitar o açúcar natural presente no alimento e treinar o paladar para usar menos. A gente fica por aqui, até a próxima semana.
Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui e até a próxima.